E aí pessoal, tranquilo? Tudo numa boa? Como vocês estão? Eu dei uma sumida porque o Brasil tá difícil. E eu acho que todo mundo tem aquele parente, aquele amigo, aquele grupo da família, que todo dia o cara posta uma fake news. Todo dia o cara vai lá e comenta no seu post, ou te chama no privado, pra dizer que não, isso é tudo mentira. Isso é a Globo que tá criando, é um complô mundial contra o Bolsonaro. Tudo mentira. E o que eu acho mais engraçado desses parentes, desses amigos, que enquanto a Globo todo dia tinha uma notícia contra o PT, contra o Lula, meu Deus, todas as notícias eram verdade. Todas, todas, todas. Incrivelmente, essa pessoa mudou de opinião quando passou a atingir o seu político de estimação. Mas ela tá lá, convicta, sim, cheia da razão. Nunca estudou sobre nenhum assunto, nunca leu um livro, não se aprimorou sobre o tema, mas é especialista em tudo. E o mais incrível é que a Globo, as emissoras lá de fora, nenhuma tem credibilidade. Mas o vídeo, a corrente de WhatsApp, nossa, esses têm. O videozinho que qualquer um grava falando, é isso, eu tenho prova, tá aqui o PowerPoint provando que o cara fez em casa e mandou na corrente do WhatsApp. Esses têm credibilidade. Esse daí, o seu parente, o seu amigo, nossa, te manda aí, ó, eu falei, eu te avisei, aí, ó. E o pior de tudo é que esse pessoal é que define o que é os bons costumes e a moral, né? São os cagadores de regra. Eles que sabem quando uma pessoa presta, não presta, o que a pessoa tem que vestir, o que a mulher tem que vestir, o que a mulher pode falar, onde a mulher pode se portar. Eles definem tudo. Que as novelas estão transformando as nossas crianças em gay. Esse pessoal também é o mesmo que acreditava na mamadeira de piroca, mas não acredita nas notícias do mundo todo. Esse pessoal realmente é demais, porque nenhum outro país do mundo conseguiu chegar nas conclusões, nas soluções e nas ideias deles, mas só eles chegaram nisso e eles acham que eles estão com a razão. A primeira conversa foi, aí ó, a Suécia com contaminação coletiva, né, como que é a contaminação em rebanho, que era, vamos deixar os jovens pegarem primeiro, que aí a gente vai criar anticorpo e não sei o que lá, era essa conversinha mole. Bom, a Suécia tentou isso, explodiu os casos, teve que o rei, o príncipe lá na televisão pedir pelo amor de Deus para as pessoas ficarem em casa. Não que isso adiante aqui no Brasil, né, porque acho que eu como vocês ainda somos poucos que estamos em casa, eu espero, né, porque quarentena aqui não existiu. Quem fala que teve quarentena horizontal, vertical, isso é mentira. A maioria das pessoas estavam na rua. São Paulo, o estado de São Paulo, dificilmente batia 50% de pessoal em casa. E não é o pessoal que precisa sair, não. É o pessoal que quer sair porque é burro, porque não tem outra explicação. A gente tenta conversar, a gente indica fatos, dados, tenta mostrar para a pessoa, abrir a mente da pessoa, mas não adianta. Ignorância reinou. Essa semana a gente teve o caso do Dr. Augusto no debate da CNN, né, que desistiu de conversar com o terraplanista da política, o Caio Coppola. Por que será? Porque o Coppola destruía nos debates? Porque, meu Deus, o Coppola é super preparado? Óbvio que não, né? Óbvio que não. Você estava lidando com um ignorante que chega a um certo ponto, que nem o que eu tô fazendo agora, é ignorar, porque você vai se desgastar, você vai ficar bravo, você vai gastar seu tempo, e burro, contra a burrice não tem jeito. Tem gente que não aprende, não adianta mostrar, esfregar na cara, o cara é especialista em tudo, sem nunca ter estudado nada, é o mais inteligente, é o mais esperto. Ah, o virologista, o melhor virologista falou que tem que ter isolamento social. Bom, mas o meu pediatra aqui do Brasil falou que não precisa. E o pediatra é que tem credibilidade. É que nem a corrente do WhatsApp. Essa sim tem credibilidade. Corrente que fala lá, o PSOL, o PCdoB, os comunistas estão comprando o Brasil, olha aí o interior, a China já está dominando tudo. Tudo isso para derrubar o Bolsonaro. Essa tem credibilidade. O PSOL com seus 8 deputados lá é que vão derrubar o Bolsonaro. São os 8 votos que vão mudar a curva do Brasil, a curva do mundo. É isso daí que vai revolucionar a história do Brasil. E o circo que a gente vive tá cada vez mais bonito, né?
É, melhor que Circo do Soleil. Estamos a sei lá quantos dias sem o ministro da Saúde, já que o grandíssimo especialista em logística, Pazuello, que não sabe nem onde fica a linha do Equador, comanda o genocídio patrocinado pelo grandíssimo presidente, que eles a verba do Ministério da Saúde era 40 bi. Pazuello, com seu grande presidente, seu mestre, né, seu mito, gastaram 11 bi. Eles estão achando que esse pessoal, esses 70 mil mortos aí tá tranquilo, não precisa gastar dinheiro com isso não. Não precisa se preocupar em melhorar a saúde, o SUS, aumentar o desempenho das unidades de saúde, capacitar os médicos, não precisa gastar com isso não. Dar equipamento de qualidade, pra quê? Isso daí é bobagem, é só uma gripezinha, né? Não vai matar ninguém não, esses 70 mil é tudo mentira. Os caixões estão todos vazios, porque é isso que pensa esse povo. E olha, o meu saco, não sei de vocês, mas o meu saco já explodiu. É impressionante como a ignorância tomou conta do Brasil. E bom, não por coincidência, né? Os índices de aprovação do Bolsonaro nunca estiveram piores. E, inclusive, do seu grande brother, Donald Trump, que preocupadíssimo com a sua reeleição, já que Joe Biden já tem 10 pontos de vantagem nas prévias, né? Outro negacionista do vírus, que está causando um genocídio maior ainda nos Estados Unidos. Todos os dois vivem a todo momento um decréscimo da sua popularidade. E por que será? Deve ser pelo incrível combate à pandemia, não é mesmo? Porque para o Trump, a água sanitária que ia matar o vírus. Ou melhor, o vírus nem existia, era uma invenção democrata, né? Tão inteligente quanto o Bolsonaro. E ao pôr o grandíssimo general Pazuello no comando do Ministério da Saúde, a primeira coisa que Pazuello fez foi o quê? Não tentar diminuir os dados da Covid, combatendo a pandemia. Não, ele resolveu esconder os dados. Bem melhor do que combater é mascarar, né? Vamos fingir que tá tudo melhorando, vamos fingir que a gente tá resolvendo. E nem precisou gastar todo o orçamento da saúde, não. Pra quê? Não tem necessidade. Esse é nosso presidente, esse é nosso comandante na saúde. Grande general Pazuello. Quantos de vocês tinham aí aquele pessoal que se dizia impossível ficar em casa porque eu tô passando fome, mas bastou abrir os shoppings que, meu Deus, foi o primeiro a estar na fila da Renner, porque, quando a Renner, não tinha pandemia, ninguém ia na Renner, mas abriu o shopping, primordial é ir na Renner. E eu repito, essa crítica não é pro trabalhador que precisava sair de casa, que tinha necessidade mesmo. É para os imbecis que mal abriu os bares, já estão lá no rolê, já estão dando festinha. Ou melhor, antes disso já estava toda semana na casa de um fazendo churrasco, comprando pizza, como se 70 mil mortos fosse brincadeira, né? A palhaçada no Brasil chegou num nível impressionante. E repito, esses daí são os definidores de quem é mau caráter, de que mulher presta, os defensores da família brasileira, os grandes homens, né? Homens não, pessoas, porque infelizmente são minorias, porque as mulheres são mais inteligentes, então são minorias nesse caso, mas ainda algumas poucas que abraçaram esse terror chamado Bolsonaro. E por favor, nas suas conversas aí com os amigos, no Facebook, parem de repetir que o seu direito de ir e vir te faz, te dá a condição de ir para onde você quiser, independente de pandemia. Isso é um absurdo. Não, na verdade isso é uma ignorância total. Nenhum direito é absoluto. O seu direito termina quando você coloca o do outro em risco. Essa não é a minha opinião, é a opinião de qualquer pessoa. É a opinião de qualquer pessoa com um mínimo de conhecimento jurídico. Mínimo, nem precisa ser, nossa, um especialista. E também, parem de repetir. O STF proibiu o Bolsonaro de agir. Cobrem os estados e os municípios. Que é uma... é pra deixar a gente doido. O cara não leu a decisão do STF. Não sabe do que se trata, mas sai repetindo isso por aí. Meu irmão, leia a Constituição, leia a decisão do STF. O que o STF impediu o Bolsonaro de fazer é de tomar uma medida unilateral, reabrir tudo de uma vez sem
sem consultar os estados, os municípios, que essa prerrogativa cabia a eles, como diz a Constituição. Isso não significa que o Bolsonaro não pode agir por aí, no Brasil todo, em vez de juntar as pessoas, promover aglomerações, feito um babaca, ele pode sim contribuir no combate da pandemia, inclusive usando esse dinheiro que está represado lá no Ministério da Saúde. Porque usar 11 bi de 40 bi possíveis é porque tá tudo bem, né? Não estão precisando, não tá faltando nada para ninguém, os hospitais são os melhores do mundo, tá tudo incrível. Mas repito, esse grande governante e os seus súditos, né? Porque é um amor incrível. É esse povo aí que quer definir a sexualidade das pessoas, quer definir o que é certo e errado, quer definir o que veste, quer criminalizar a homossexualidade. Quem disse que o jeito que eles vivem é o certo? Quem foi que instituiu isso? Porque não me venham falar de Deus, porque a base do cristianismo é amor. Deus é amor, ponto. E pessoal, tentem se informar com jornalista de qualidade, tá? Com pessoa de currículo, de serviços prestados de verdade. Não é psicólogo que não é psicólogo, que nunca fez medicina, não é filósofo que é guru, porque não é ministro da educação que não tem nada do que ele pôs no currículo. Bom, eu sei que essa é a cara do governo, mas tentem se informar com jornalista de qualidade. Eu vou citar um que pensa totalmente diferente de mim, mas é um cara que eu ouço todos os dias exatamente para isso. Porque a função do jornalista é bater no governo. De esquerda, de direita, de centro. A função do jornalista é apontar os erros. Quem lambe político é assessor de imprensa, é parente dele. Então, tentem sempre ter uma análise crítica das coisas, porque quem segue é gado. Se você não é gado, você não tem que seguir ninguém. Tem a sua própria opinião. Então, o jornalista que eu gosto bastante é o Reinaldo Azevedo, bastante conhecido, criador do termo petralha, né? Livros contra o PT, então não me venham dizer que ele é de esquerda. É um liberal, um conservador de verdade, que estudou para saber o que é o liberalismo, o conservadorismo de verdade. Não é extrema direita, não é extrema nada, nenhum extremo é bom. Chega dessa ignorância. E com isso a gente chega no ponto principal, né? Onde é que o principal investimento de um país sério deve ser? Onde o principal investimento deve estar, no caso? Na educação. E investimento na educação desde a base, não é? Parece que o Ministério da Educação virou o Ministério do Ensino Superior, porque é preocupação, porque eles têm fissuração com o que se faz nas universidades públicas, porque só tem maconheiro, só tem vagabundo, fixação com a filosofia, com a sociologia, que é de uma ignorância, meu Deus. As matérias saíram dali, as principais matérias que existem saíram da filosofia e da sociologia, e a gente conseguiu, para ver o tamanho do circo que é o Brasil, a gente conseguiu ter um ministro da Educação que disse que saiu do país exilado, mesmo fazendo parte do governo atual. A gente já tinha visto gente sair exilada de um país por ser contra ou perseguido pelo governo, mas ele conseguiu ser exilado do próprio governo. E tem gente que cai nessa conversa, que ainda aplaude e acha bonito isso, já que ele prestou um grande serviço para a população, né? Meu Deus, e que exílio é esse? Me chama também para ganhar 80 mil no Banco Mundial, por favor. Quem não quer ser exilado dessa forma, né? Ah não, Caio, ele não... Pô, é que ele tem medo da justiça. Pera, não são vocês os definidores do certo e errado? Não são vocês que amavam o Sérgio Moro e que se lascasse o devido processo legal? Que medo é esse? Medo do inquérito da fake news ou Entraub? Fica aí, pô, vamos ver o que você tem pra dizer, junto com o Carluxo lá. Porque se exilar de um governo que você faz parte, é piada, né? Mas, como eu já disse, o que mais tem no país é piada. É o psicólogo que não tem formação e tem doido aplaudindo, ouvindo, virou até ídolo. É guru que se diz filósofo. Meu Deus.
A atuação do Weintraub foi tão boa no Ministério da Educação que ele conseguiu fazer de tudo. Ser acusado de racismo, brigar com a China, criar a teoria da conspiração, ir lamber o presidente, falar palavrão em reunião, porque não sei onde vocês trabalham, mas todos os lugares que eu trabalhei eu nunca pude falar assim com o chefe, ou no meu caso, no fórum com a juíza. Nunca pude, mas lá pode tudo, né? E a gente que é quadrado. Ou sensível, né? Mas enfim, o Weintraub falou de tudo, menos a função dele, que era a educação. Alguém aí de vocês entendeu qual era a diretriz da educação que o Brasil ia seguir, desde a base até o ensino superior? Além de perseguir quem pensasse diferente deles? Fora isso, tinha alguma diretriz? Por favor, se tiverem, me apontem. Porque além de dividir mais o país, com as ignorâncias que ele falava, de ser preconceituoso, racista, o que fez realmente pela educação do país? A culpa de tudo é do Paulo Freire. Meu Deus, comunista Paulo Freire. Aliás, todo mundo é comunista. Eu não conheço uma pessoa que prega o fim de empresas internacionais no país, divisão igualitária de todos os lucros entre as pessoas. Não conheço mas todo mundo é comunista. E esses que falam que você é comunista, eles nunca leram Marx, nunca leram o Manifesto Comunista, mas eles sabem exatamente o que é comunismo. Bom, a alternância de poder é importante mesmo. É importante que entre uma visão saia entre a outra, mas vou avisar vocês aí, direitistas, liberais de verdade, não esses imbecis da internet. Tanto o Bolsonaro quanto o Weintraub, quanto o Salles lá outro ministro, eles vão queimar o filme de vocês. Vai ser difícil vocês conseguirem eleger outras pessoas depois desse massacre que eles estão promovendo. Nunca se desmatou tanto no Brasil como hoje, mas o Salles queria aproveitar a pandemia para passar mais coisas, né? Mais coisas. Se preocupar com a pandemia, zero. Mas tudo bem. Quando a gente está falando de um ministro da educação, a gente, no mínimo, o que a gente pensa é que ele vai instituir alguma regra, vai, enfim, pensar numa forma geral de como mudar a educação brasileira, evoluir, porque não, a culpa não é do comunista Paulo Freire, é da falta de recurso, é das salas entulhadas, é do professor que tem que cuidar de 70, 80 alunos, é do aluno que não tá nem aí, é das escolas todas quebradas, é do aluno que não recebe material, não recebe uniforme. Não é do tipo necessariamente de educação, mas é toda uma estrutura que tá levando a gente para esse caminho da ignorância. E o Bolsonaro deve manter essa linha, né? Porque foi na ignorância que ele conseguiu ser eleito. Porque, goste ou não goste, o Fernando Haddad ficou 8 anos como ministro da Educação. Repito, goste ou não goste, havia um caminho. O Fundeb, investimento no Nordeste. Quais são as melhores educações do Brasil hoje? Ceará, Pernambuco. Então, bem sucedido, né? Goste ou não goste do governo Temer. Em um ano, o seu ministro da Educação mudou o ensino médio, criou outras diretrizes que todos educadores do Brasil tinham que seguir. Repito, a conversa não é foi boa ou foi ruim essa estratégia. É ter uma estratégia. Pensar na educação do Brasil. Porque o Weintraub fez tudo, menos pensar em educação. Não é possível que alguém ainda defenda esse governo. E tem pautas que eu gosto, da hora, respeito. Mas tem ao menos o senso crítico de bater aonde deveria bater e parar de passar pano. Repito, quem segue é gado. Pense sozinho. E, por favor, crie as suas opiniões baseadas na ciência, no estudo, porque não é possível que na sua cabeça aí faça sentido confiar em corrente de WhatsApp, em youtuber que precisa do views. Porque pensa num youtuber de extrema direita, o que bebe o leite lá. Vocês acham mesmo que ele vai falar alguma coisa que desagrade a extrema direita?
Por quê? Porque ele vive de views. E os views dele vêm da onde? Da extrema direita. Então você acha mesmo que ele vai falar alguma coisa contra o Bolsonaro? O Bernardo lá, o menininho do Olavo, junto com o psicólogo, 2 doentes. Você acha que o Bernardo tem moral, que é crível acreditar no que uma pessoa que ganha, que foi mostrado aí, os youtubers da extrema direita chegam a ganhar 150 mil por mês de verba do governo federal. Dá pra acreditar em notícias que vêm desse pessoal? Então, por favor, é só pensar, não é difícil. É 1 mais 1, 2, não é difícil. Isso não é pra mim, não é pra você. Você tem que pensar além disso, tem que pensar num todo. Pensar que as crianças têm que estar na escola desde os, 3, 4 anos integral. Que tem que dar para essa criança o ensino de qualidade, alimentação, vestimenta e dar para o professor condições de passar esse ensino. Porque não é falta, não é culpa do professor, não é falta de capacitação. É falta de estrutura, falta de tempo, com as escolas, as salas entulhadas. Então, pare e pense, não é para sua ideologia, não é para minha ideologia, é o melhor para o país. Valeu, gente, se inscreva, deixa o like, compartilhe, por favor. É isso, valeu.